Muito bem, nós começamos mais um vídeo da semana, uma peça entre 10 e 12 minutos, que trata de sindicalismo, mundo do trabalho, comunicação sindical. Hoje, o nosso tema é imprensa sindical. Vamos tratar especificamente do Departamento de Comunicação da UGT, da União Geral dos Trabalhadores, que agora, no dia 19, completará 10 anos. Eu falo com o Mauro Ramos, que é meu amigo de muitos anos e é um jornalista muito experiente. Mauro Ramos, como é o Departamento de Comunicação da UGT? Tem rádio, tem programa de TV, tem jornais, tem site? Como é que ele se formata? Nazir, muito obrigado por essa oportunidade de estar falando um pouco aí sobre a comunicação da UGT. A UGT vai fazer 10 anos agora, né, no mês de julho, e a UGT tem 1.386 sindicatos, um departamento de comunicação que está sintonizado com todos esses sindicatos. Nós temos 5 jornalistas, nós temos uma pessoa específica para trabalhar na internet, com site, com WhatsApp, entendeu? Nós temos um diagramador que faz revista, jornal para o GT. A UGT também lançou alguns livros, recentemente, sobre 1º de maio, lançou um livro sobre 1º de maio, lançou um livro também sobre fundo de garantia. Então, a UGT mantém sempre contato. Eu tenho uma pessoa específica, um jornalista específico, que ele faz um contato diariamente com as 27 estaduais da UGT espalhadas pelo Brasil. Nós não mantemos contato com todo o sindicato, porque é difícil você manter contato com 1.300 sindicatos, mas aí as estaduais fazem essa ponte, e através dessa ponte com as estaduais, a gente sabe o que acontece em todos os sindicatos do Brasil. E isso é muito importante. Por quê? Porque a comunicação sindical, ela é uma comunicação maior do que a comunicação, normalmente que tem aí dos jornais. Para dar um exemplo, o Sindicato dos Comerciários de São Paulo, ele é filiado ao GT. Ele tem um jornal que ele tira mensalmente 200 mil exemplares. Então, é um jornal que vai para toda a base dos comerciários. Nós temos sindicatos dos comerciários também em Recife, que a tiragem dele mensal é de 60 mil exemplares de jornais para se comunicar com a base, e assim sucessivamente. Então, a comunicação hoje, de qualquer entidade sindical, é muito importante. É muito importante, porque a grande imprensa ela não se preocupa com essa questão vinculada à área sindical. Quando vai falar da área sindical, ela vai falar só para fazer críticas. Então, é necessário hoje, por exemplo, que a imprensa fale para a imprensa sindical, fale para os trabalhadores, fale para o mundo sindical. Nós não falamos só para nós. Nós temos um programa de televisão em São Paulo que ele tem meia hora por dia, são 300 minutos por semana. Esse programa, além da cidade de São Paulo, ele também vai para Brasília e 55 cidades do interior de São Paulo. É um programa que nós falamos para o comerciário, mas para a sociedade como um todo. A gente fala para a sociedade o que está acontecendo no movimento sindical, que as pessoas não sabem. Se fosse só se basear pelo que fala na grande imprensa, o movimento sindical não serve para nada. Mas o movimento sindical foi muito importante na redemocratização do Brasil, foi muito importante para ajudar a sociedade, ajudar o país como um todo a tirar a ditadura, quer dizer, redemocratizar o Brasil. Então, são essas questões. O movimento sindical, queira ou não, elegeu um presidente oriundo dos trabalhadores. Não foram só os trabalhadores, foi o movimento sindical que elegeu um presidente por 2 vezes. Então, isso, mesmo que tenha as críticas, é um exemplo de que o movimento sindical contribuiu e muito para o país. Ô Mauro, você é um jornalista que tem experiência em muitos setores. Você, inclusive, é proprietário do Ipiranga News, que é um jornal consolidado. Ou seja, você tem uma experiência na mídia privada, na mídia particular, embora não seja a grande mídia. E que diferença básica você vê na mídia tradicional e na imprensa sindical? E indo além, no que essas duas empresas podem convergir, no que elas podem somar, no que elas podem, digamos, dialogar?
Olha, eu acho que a verdade é o seguinte: a imprensa sindical, né, ela fala para os trabalhadores, ela fala do que acontece no mundo sindical para os trabalhadores, né? A grande imprensa, ela procura abranger as informações como um todo. Aí você pergunta, como pode convergir? Pode sim, né? Se a grande imprensa não tivesse atrelada a grandes grupos empresariais que têm interesses objetivos, entendeu? Canais de televisão com interesses objetivos, entendeu? Que não são, talvez, o interesse da sociedade como um todo, né? Então, isso são coisas que a gente, ou o movimento sindical se articula para mostrar o que está acontecendo dentro do movimento sindical, porque se a gente depender da grande imprensa, sinceramente, poucas coisas acontecem, né? Se o movimento sindical dependesse da grande imprensa para mostrar o que estava acontecendo, infelizmente não ia acontecer nada. Eu quero abrir aqui um parênteses para dizer o seguinte: não existe no Brasil só 4, 5 canais de televisão. Muito pelo contrário, no Brasil existem muitos, mas muitos canais de televisão, né? E alguns desses canais de televisão são canais que voltados para o interesse da comunidade. Eu dou como exemplo aqui, no Brasil existe um canal da TV comunitária que é voltado para a comunidade, né? Nós temos também em São Paulo um canal de TV, que é do Sindicato dos Metalúrgicos, do ABC, que é muito importante. Então, e a TVT. E a TVT, exatamente. E a Rede Brasil Atual também. Não tenha dúvida, né? E isso é importante, por quê? Porque se o movimento sindical não se articular para também estar presente, acompanhar, entendeu, tudo que acontece, aí a gente vai ficar muito, sabe, fora da grande mídia, fora da interligação com o movimento sindical, fora da interligação com os trabalhadores. Ô Mauro, eu sempre pergunto para todos os jornalistas com quem eu trato desse assunto, a questão da formação de profissionais da imprensa sindical. A minha experiência na agência mostra o seguinte, que não é fácil para um jornalista que chegou da grande imprensa se adaptar à linguagem do movimento sindical, que ela é muito específica e tem um caráter claro de militância. Eu queria saber, na UGT, como é que vocês pensam a formação de profissionais para atuarem nesse sindicato do Recife, no Sindicato da Saúde de Campinas, que é um sindicato filiado, sindicatos condutores de São Paulo e tantos outros sindicatos e entidades filiadas à UGT. A UGT tem uma política de formação ou pensa em formar profissionais para a mídia sindical? O Franzinho, a UGT tem realmente essa preocupação. Eu vou dar um exemplo para você. Você pega um grande jornal, aí ele é separado por caderno de política, economia, artes, esporte, né? Cada jornalista ele é especializado naquele setor, né? A mesma coisa acontece com a imprensa sindical. Os jornais, os grandes jornais, ele não tem um setor imprensa sindical, uma página da imprensa sindical. Com exceção, a questão de 20 anos atrás, quando eu trabalhava no Diário Popular, o Diário Popular é um dos poucos jornais que tinha uma página da imprensa sindical, né? O Agora também tentou fazer alguma coisa nesse sentido, mas não fez. O que é que acontece? Quando a gente contrata um profissional para trabalhar na área de imprensa sindical, realmente é difícil, você tem que moldá-lo àquela linguagem, moldá-lo a trabalhar, entendeu? Com a realidade, uma outra realidade. É diferente, por exemplo, você falar sobre a economia de um país e falar sobre a economia do movimento sindical. Então, isso é diferente, a linguagem tem que ser diferente. A UGT, no começo, ela fez um seminário para preparar profissionais nesse sentido. E eu quero aproveitar aqui, né, meu companheiro, Franzinho, ele tem um livro muito bom sobre a imprensa sindical. Este livro, inclusive, né, ele serviu para que a gente discutisse com os nossos profissionais os caminhos que a gente deveria seguir. Olha, é assim, não que seja diferente, mas ela tem que ser objetivo. Da mesma maneira que a linguagem da econômica é uma no jornal, diferente da linguagem do esporte, no movimento sindical também tem que ser uma linguagem diferente. Ela tem que ser uma linguagem que o trabalhador esteja percebendo a compreensão objetiva do que se quer falar, né? Diferente do que ele vai ler, né?
Um exemplo, a imprensa, por exemplo, tem revistas científicas que são diferentes, a linguagem é diferente. Um jornalista, para trabalhar na imprensa científica, ele tem que se adaptar àquela linguagem, o que ocorre também, não só na UGT, mas no movimento sindical como um todo. Mauro, a UGT é presidida pelo Ricardo Patá. O Ricardo Patá, ele tem um perfil diferente daquele modelo clássico do dirigente sindical, que geralmente é uma pessoa que foi migrante, né, veio aqui para o Sul, para a região Sudeste, família pobre. O Patá, ele tem uma origem diferente e ele não esconde, né, essa origem. Aliás, ele fala sempre a esse respeito, eu acho interessante. E o Patá é uma pessoa muito culta. Essa formação do Patá, de ser uma pessoa de origem de classe média e ter uma boa base cultural, você acha que isso ajuda na compreensão do papel da imprensa sindical? E o Patá estimula o jornalista da área sindical? Não tenha dúvida que ajuda e estimula, mas eu quero aqui abrir um parênteses, né? A boa formação cultural do Patá é muito importante, mas o dirigente sindical ele não precisa ter uma boa formação cultural, ele precisa ter uma boa formação do mundo sindical. Isso é diferente. O Patá é uma pessoa diferente porque ele... olha, eu tenho até um privilégio trabalhar com ele, porque qualquer novidade que surge na área de comunicação, o Patá é o primeiro a implantar no sindicato. Eu quero aqui, entender, dizer assim, olha, o Sindicato Comerciais de São Paulo, por exemplo, foi o primeiro sindicato no Brasil a implantar o WhatsApp direto, a comunicação, sabe, na internet para conversar direto com o trabalhador. Da base, direto. Entendeu? Hoje todo mundo tem um WhatsApp no telefone e hoje o sindicato comerciário recebe 300, 350 consultas via WhatsApp. Ah, é pouco? Não, não é pouco, não, é bastante. É bastante, entendeu? O trabalhador conversando direto ali, 300, 350 consultas no WhatsApp, isso é importante. E outras coisas, né? O sindicato comerciário, por exemplo, ele tem um programa de TV. Ele tem um programa de TV. O sindicato comerciário ele tem uma rádio web onde fala, entendeu, com o trabalhador. O sindicato dos comerciários, na gestão do Ricardo Patá, ele tem um Facebook que tem 15 mil seguidores. Isso é importante. A mídia social é importante que a gente tenha esse tipo de acesso. E o Patá, eu acho que, com todo respeito aos dirigentes, sindicais no Brasil, mas se o sindicalismo brasileiro tiver 50 dirigentes com a visão que o Patá tem, eu acho que seria bem diferente. Maurinho Ramos, para terminar, eu sou um jovem jornalista, ouvi falar que tem imprensa sindical, que o sindicato tem lá um programa de TV, que a UGT investe em rádio, que a Força Sindical tem lá seu departamento de comunicação, a CUT. O que me faria procurar a imprensa sindical? Vale a pena? Claro que vale a pena, não tenha dúvida, vale a pena. Eu digo sempre o seguinte, quando chega um novo jornalista lá, diz, olha, eu quero preparar você entendeu, para preparar substitutos. Não substitutos para sentar na minha cadeira, mas substitutos profissionais, habilitados, capacitados, entendeu? Porque nós não podemos deixar isso morrer, sabe? Não pode deixar, entendeu? A imprensa sindical é muito importante e cada vez mais vai ser mais importante ainda. Por quê? Porque está existindo uma desassociação muito grande da grande imprensa, entendeu, com o movimento sindical. Hoje o movimento sindical, entendeu, só falta ser criminalizado. Mas tudo que não está aqui, que não serve no Brasil, o movimento sindical é apontado como uma das responsáveis. Não é verdade. Só um detalhe, né? Só um detalhe. Por exemplo, nos sindicatos comerciais de São Paulo, tem um ambulatório médico que fica na Vila Mariana, aqui em São Paulo. O ano passado, o sindicato fez 204 mil atendimentos. O sindicato substitui a deficiência do serviço médico que tem no Brasil. O sindicato hoje, por exemplo, ele tem mamografia que muitas cidades do interior de São Paulo não têm. Mas isso para atender ao trabalhador. Plano de saúde, médico de toda a especialidade, cardiologistas, entendeu? Toda a especialidade. Então, além de prestar um serviço do mais importância para o trabalhador, ele presta um serviço também à saúde do trabalhador e da família do trabalhador. Não é só os sindicatos comerciários. Eu quero destacar aqui que grande parte dos sindicatos no Brasil fazem esse serviço que o Estado deveria ser responsável e não é.
Perfeito. E a grande imprensa não divulga por preconceito de classe. Eu quero agradecer muito o Mauro Ramos, meu amigo de tantos anos, tem feito um trabalho sério, consequente, continuado na UGT. A sua experiência vinda do Diário Popular, de outros veículos onde ele atuou, ajuda muito a dar um padrão profissional para essa mídia e já deixar aqui o convite para que o Mauro, a gente faça lá um repórter sindical com o Mauro, para ele contar um pouco dessa experiência. Eu quero agradecer, então, aos que nos acompanham, deixar a todos um forte abraço e até um próximo vídeo da semana. Um forte abraço.